Pronto. Certo? Maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos começar com o nosso bate-papo. Acho que vou fazer uma retomada um pouco de alguma metodologia para que a gente possa organizar bem a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da conversa aqui, vocês podem... Eu vejo que tem aqui numa barrinha de ferramentas um erguer a mão. Então, notifiquem ou escrevam no chat quem não quiser participar com a câmera aberta ou por áudio, enfim. Mas coloquem aqui as dúvidas, tragam as questões que vocês quiserem para a gente debater. Se de repente algum ponto não ficou claro, eu retomo. Mas de modo que a gente consiga ter essa conversação durante a aula e que ela seja efetivamente produtiva. Então, se vocês quiserem participar, ocupem esse lugar, ok? Uma das coisas que a gente estava falando com a Patrícia, né, ela sugeriu que nós trabalhássemos essas ondas, as 3 ondas das terapias cognitivas e comportamentais, e isso encaixa perfeitamente com o que a gente acabou de falar aqui no início, a respeito do básico ao avançado, que a gente consiga efetivamente retomar alguns conceitos e entender como que a terapia do esquema se estruturou como terapia de esquema, de onde ela vem, qual que é a herança que ela traz, qual que é o benefício que ela presta na prática clínica e na compreensão teórica. Então, as próximas aulas que a gente pode ir programando aqui por exemplo, começar a entender qual que é o eixo epistemológico da terapia de esquema. Acho que isso é essencial para que a gente consiga entender com quem a gente está falando na poltrona em frente ou na tela em frente, quando a gente faz o atendimento online. Então, quando a Patrícia falou a respeito de não aplicar um questionário da revista Capricho, acho que a gente consegue efetivamente avançar o nível da nossa prática clínica quando a gente sabe que caminhos a terapia do esquema como um todo percorreu para chegar na maturidade que ela tem hoje. Isso a gente só consegue fazer quando a gente entende a epistemologia desse conhecimento, né, que são as bases filosóficas, as bases, a filosofia da ciência por trás da terapia de esquema, ou da cognitiva, ou da comportamental, e assim por diante. Então, não sei como que foi a formação de vocês, a universitária e pós-universitária, mas para mim foi muito confortável, foi muito fácil chegar na terapia de esquema, porque eu passei efetivamente pelas 3 ondas. Então, a minha formação básica foi em análise do comportamento, os estágios que eu fiz no 5º ano da faculdade foram em análise do comportamento, eu fiz análise funcional dos meus clientes da clínica, eu fazia toda uma análise contingencial dos estágios que eu trabalhava na escola e nas organizações. Então, esse movimento de depois ter ido para TCC e depois ter ido para terapia de esquema contribuiu muito para eu conseguir efetivamente olhar para o meu cliente também acompanhando essa lógica de desenvolvimento semelhante com o que aconteceu com a terapia de esquema, né, e o que chega depois na 3ª onda. A terapia de esquema é uma terapia de 2ª onda porque ela parte desse pressuposto cognitivo, do conjunto de crenças, do controle do comportamento por interferências pessoais e internas. A gente já vai chegar nisso. E aí, retomando, né, a construção desse conhecimento, entender, por exemplo, sobre a teoria epistemológica é bem importante, sobre a teoria da personalidade é muito importante, teoria da aprendizagem é fundamental para que nós consigamos olhar para o cliente na nossa frente e entender de onde que aquele comportamento vem. Aquele comportamento não veio do nada, aquele comportamento não surgiu da poeira cósmica, não foi algo que simplesmente a pessoa sonhou e no outro dia passou a desenvolver. Então, é aí que a gente começa a efetivamente falar de comportamento aprendido, está lá na 1ª onda, falar sobre a construção de crenças, que está na 2ª onda, e a ativação desse bloco nos contextos que a gente encontra na 3ª onda, ok? Então, eu vou iniciar falando sobre a 1ª onda, obviamente, para poder construir as ondas seguintes, para que a gente possa construir realmente uma linha de raciocínio, tá? E nesse processo todo, se vocês tiverem dúvidas, como eu disse antes, perguntem. As teorias comportamentais,
não sei se vocês vão lembrar lá do tempo da faculdade, do Wundt e do Watson, né? Tanto um com o laboratório, o primeiro laboratório de psicologia, e o outro com o comportamento, o behaviorismo metodológico. Ali nós tivemos os primeiros ensaios do que era psicologia e da construção dessa ciência psicológica, que hoje é uma profissão muito bem consolidada mundialmente. Mas ali, quando nós temos o behaviorismo metodológico, o Watson fala a respeito da mente como sendo algo impossível de ser estudado. Muita confusão que foi feita, inclusive depois o Skinner retoma isso para elucidar essa questão, é que o Watson ele não nega a existência de um pensamento e não nega a existência da mente ou do raciocínio cognitivo. Mas ele deixa muito claro que naquele momento não há ferramental, não há tecnologia científica para que nós possamos investigar essas instâncias do funcionamento humano. Então ele deixa muito claro a limitação da ciência que ele estabelece, que é o behaviorismo metodológico, e que é possível apenas estudar o que é observado. E ali ele se restringe ao comportamento. E nisso nós temos a ascensão de teorias da aprendizagem. Muito lá para frente nós temos o Albert Bandura, que traz alguns conceitos da social cognitiva muito importante para nós entendermos o estabelecimento de comportamentos e como que as teorias da aprendizagem, vistas pelas teorias comportamentais, acontecem na prática. Então, basicamente, as primeiras ondas, aliás, a primeira onda das teorias, das terapias comportamentais, elas focam no comportamento aprendido e em como o cidadão, como o sujeito, ele se comporta nos ambientes nos quais ele participa. Então, basicamente, as técnicas utilizadas nesse momento das terapias, elas têm o foco o comportamento. Então, nós vamos falar aqui nesse momento de aproximação sucessiva, não é aproximação sucessiva, aproximação sistemática, dessensibilização sistemática, nós temos treino comportamental, nós temos outras técnicas que focalizam o comportamento do sujeito ou todo o repertório do sujeito. É onde surgem, por exemplo, todos os treinos de habilidades sociais, que aqui no Brasil nós temos os Delprete, sendo bastante protagonistas dessa discussão, embora eles sejam cognitivistas, eles trazem a pauta do comportamento, certo? As teorias de aprendizagem, né, que nós temos dentro da comportamental, comportamento aprendido via regra, comportamento aprendido via experienciação, comportamento aprendido via observação e comportamento aprendido via modelação. Eu vou definir rapidamente esses quatro para que nós possamos depois passar à frente para falar da segunda onda, que é das terapias cognitivas. Quando nós estamos falando de comportamentos, e óbvio, depois eu quero conectar tudo isso com a terapia de esquema, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Os comportamentos aprendidos via regra são basicamente aqueles comportamentos em que eu não passei pela experiência e apenas tive meu comportamento instalado ou, de alguma forma, alterado em função de estímulos verbais que foram emitidos pela comunidade falante ao meu entorno. Então, por exemplo, Todorov, que infelizmente já partiu, foi um sujeito ali se eu não me engano, da UNB, Brasília, que estudou muito o comportamento verbal e o comportamento aprendido via regra, e ele tem muitos artigos que ele fala sobre a Constituição brasileira, por exemplo. Lá na década de 80 e 90, surgem alguns teóricos falando a respeito das metacontingências. Aqui aí é uma discussão muito analítica comportamental para a gente entrar, mas quando Todorov traz essa leitura das metacontingências e da Constituição, ele está falando de comportamento aprendido via regra. Todos nós aqui, espero, que não tenhamos precisado matar alguém para entender que isso gera cadeia, né, no sistema
em que nós somos efetivamente julgados por uma justiça que que resguarda nossos direitos, mas que também resguarda o direito do outro. A gente não precisa matar alguém para saber que vai preso. A gente não precisa, por exemplo, colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Alguém nos contou que se a gente colocar o dedinho na tomada, vai dar choque. Alguém nos contou que se a gente colocar a mão no fogo, queima. Alguém nos contou que se misturar manga com leite, mata. Não mata. Tá? São aprendizados via regra que vão controlando o nosso comportamento. As superstições são exatamente isso. É um controle via regra. Então, passar debaixo da escada, ou gato preto, ou não sei o que, alho na porta, etc. Isso vai modelando e construindo todo um repertório de ação que faz com que a gente siga reproduzindo isso no dia a dia, certo? Então, a regra é aquilo que eu ouvi ou que alguém insistentemente falou a respeito do que podia e não podia fazer. O comportamento aprendido via experiência é justamente aquele em que eu coloco o dedo na tomada e eu tomo o choque. Então, a consequência ela acontece de forma imediata. Diferente, por exemplo, depois, gente, quando a gente for falar dos esquemas, essa diferenciação de comportamento via regra e comportamento via experienciação e comportamento via observação vai fazer toda a diferença para a gente selecionar qual técnica a gente vai investir na tratativa do esquema do nosso cliente. Isso vai ficar muito claro depois, por exemplo, quando a gente for falar da construção de esquema de privação emocional via chantagem emocional ou punição. Um é regra, outro é experiência ou modelação de comportamento. A tratativa é diferente quando eu tenho uma aprendizagem ou outra aprendizagem, certo? Então, a aprendizagem via experienciação é todo aquele comportamento que vocês passaram pela experiência, né? Se vocês já misturaram cerveja, vodka, uísque, pinga, vocês sabem qual é o resultado disso depois de uma noitada, certo? Agora, eu não sei exatamente qual é a sensação de misturar tudo isso, se alguém me conta como é a sensação de misturar tudo isso. Mas, se eu passo pela experiência, eu consigo, então, a partir daquele momento, incorporar essa aprendizagem e incorporar esse conhecimento no meu repertório comportamental. Quando eu estou falando de aprendizagem via observação, eu estou falando, obviamente, de comportamentos que eu vejo e repito ou não repito. Tem um videozinho muito antigo que fala sobre crianças veem, crianças aprendem. Children see, children do. É bem antigo, tem, sei lá, 15 anos talvez essa propaganda. Que mostra, por exemplo, o Piazinho andando na rua com o pai toma a cerveja dele, joga a latinha no chão, o menininho toma a coca dele e joga no chão. Ou em casa, o Piá vê o pai batendo na mãe e ele vai e grita com a mãe ou briga com o cachorro. E na última cena, o pai, se eu não me engano, esbarra em alguém no metrô, numa escadaria, derruba coisas, ele se abaixa para ajudar a juntar, enquanto que o menininho se abaixa para ajudar a juntar a bagunça que fez com a menininha. Então, esse comportamento aprendido via observação, ele também nos ajuda muito a entender, por exemplo, quais são depois as estratégias que a gente vai utilizar com nossos clientes. Nesse caso, teste de realidade é a melhor estratégia para a gente desconstruir uma verdade interna. Se eu sei, porque eu aprendi via observação, que se eu responder aos meus pais, eles vão me bater, e eu aprendi isso porque eles sempre batiam na minha irmã, então eu aprendo a não responder. Ou seja, eu desenvolvo um esquema de submissão, de subjugação nesse caso, certo? Esse comportamento ele é muito sólido, porque afinal de contas eu não tenho uma consequência imediata para comprovar ou descomprovar o meu aprendizado, mas o que eu tenho é a consequência que outro ser humano sofreu. E eu generalizo por um erro cognitivo
de que aquilo também vai acontecer comigo, certo? E a última estratégia de aprendizagem, outro caminho, é a aprendizagem via modelação, que é quando eu modelo efetivamente, né? Eu dou forma ao comportamento do outro com base nas outras 3 estratégias. Então eu digo, Ana Paula, mais para cá. Não, não, mais para a direita, mais para a esquerda, um pouquinho mais para cima. Ou seja, eu estou organizando o comportamento dela via regra, mas também eu digo para ela, tu está sentindo tudo isso? Tu está percebendo tudo isso? Em outras palavras, estou dizendo, você está passando pela experiência? Quer saber? Observa como que eu vou fazer e aí você faz igual. Então veja que eu modelo o comportamento do outro também utilizando regra, experiência e observação. E é por isso que eu tenho principalmente essas 3 e a modelação como se fosse quase que um subproduto. Mas não é, obviamente, subproduto porque ele é muito rico. Quando eu entrego para a criança a letra A pontilhada, e eu peço que a criança pegue no lápis e passe o lápis por cima do pontilhado, eu estou modelando o desenho da letra A, certo? E aí eu coloco a letra B, e aí eu estou modelando o comportamento de desenhar a letra B, e assim eu consigo estender essa estratégia de ensino e a estratégia de aprendizagem para qualquer outra coisa. Por que tudo isso é fundamental para que a gente possa entender a ascensão das ondas seguintes? Porque a forma como eu obtenho conhecimento determina como eu me relaciono com ele. A forma como eu obtenho conhecimento determina como eu me relaciono com ele. Voltando lá para a parte da privação emocional, por exemplo, do esquema de punição. Quando eu estou falando com alguém que aprendeu sobre punição sendo punido, eu tenho um comportamento muito mais sólido do que um comportamento aprendido via regra. O comportamento via experiência é a base do trauma. Ninguém ficou traumatizado por ouvir falar alguém ficar traumatizado. Certo? Então a gente só fica traumatizado com base naquilo que nós experimentamos. E a experimentação é a base da consolidação de um conhecimento muito robusto. Isso depois, quando a gente passa para as teorias cognitivas, com o Albert Ellis trazendo a TREC, por exemplo, como sendo a teoria de despontar, ou a terapia de despontar da segunda onda, ele sai do campo exclusivo do comportamento e ele entra na pauta da racionalização, da emoção e do comportamento. E junto depois com o Beck, eles trazem a ideia de que existem agrupamentos de conhecimentos e informações que ajudam a controlar ou controlam efetivamente o nosso comportamento. Só que esses agrupamentos são instâncias virtuais. Eles não estão em algum lugar que eu possa ir lá e mexer materialmente falando. É virtual porque está em algum lugar. Eu sei que está em algum lugar, mas eu não sei exatamente onde é. E aí nós estamos falando de esquemas, nós estamos falando de crenças, nós estamos falando de conjuntos de pensamentos, de regras condicionais e outras formas de desenvolver a nossa cognição. Então, quando surge a segunda onda, surge também uma revolução a respeito de como eu entendo o sujeito e de como eu trato esse sujeito na clínica. Eu não fico mais exclusivamente pautado em experimentação comportamental, não fico mais pautado exclusivamente em aproximação sucessiva ou dessensibilização sistemática, não fico mais focado em treino comportamental. Eu vou agora para uma outra instância que, supostamente, se eu pudesse desenhar, seria no nível superior que controla o comportamento de cima para baixo, que é a reestruturação cognitiva. Então, esse aglomerado de ideias, esse aglomerado de pensamentos, esse aglomerado de crenças, faz com que os meus comportamentos e os meus sentimentos também sejam evocados com base no que eu pensei. A prova disso é o que nós temos na clínica quando acontece um pensamento automático. Esse pensamento automático, ele faz com que, ora, a gente blinde
as nossas emoções, ou que a gente se submeta a esses pensamentos e essas crenças, essas verdades incólumes e internas. E né, a construção de crenças faz com que eu dê outro sentido também aos meus comportamentos. Então, a segunda onda, ela traz a ideia central de que crenças e esquemas controlam, essas instâncias internas controlam o nosso comportamento. E aí eu me deparo, obviamente, com uma outra complexidade, com uma outra dificuldade, que é entender de que maneira que essa crença foi parar lá dentro. Se eu tenho de um momento uma pessoa que nasce e a única coisa que ela carrega na sua caixinha de ferramenta é o seu temperamento, e 10 anos depois ela já tem ideias pré-concebidas sobre o mundo, essas ideias ela não baixou, não fez um download delas da nuvem e pronto, estão lá instaladas nela. Alguém colocou. Então, houve um input de informações que fez com que ela processasse isso com base no seu ambiente interno. Entender, voltando agora à parte da definição de ondas, entender essas ondas ajuda com que a gente entenda qual é o ferramental que nós temos na mão em relação às nossas teorias e à nossa prática clínica. Se eu estou falando, por exemplo, que terapia de esquema é uma abordagem de primeira onda, então eu estou falando de modificação comportamental. Se eu estou falando que terapia de esquema é uma abordagem de segunda onda, então eu estou falando de uma reestruturação cognitiva e de um reprocessamento de tudo aquilo que está interno, pensamentos e emoções, certo? Então, essas duas instâncias, elas controlam o nosso comportamento, tanto que justamente o Jeffrey Young fala que o comportamento não faz parte do esquema. O que faz parte do esquema é a cognição e o sentimento ou a emoção associada, que é essa amálgama que constrói nosso esqueminha com base em uma série de memórias, de experiências repetitivas ou traumáticas, baseado no nosso temperamento. Tá? Então, quando eu estou falando de segunda onda, quando eu estou falando de terapias de segunda onda, nós estamos falando necessariamente de instâncias internas do sujeito, que são verdades intrínsecas, que são verdades desse sujeito, que eu posso, de duas formas, né? De uma forma cognitiva, reestruturar, e de uma forma construtivista, refazer, ou construir algo à parte. Como que eu vou dar um exemplo sobre isso? Quando nós estamos trabalhando em terapia de esquema, nós estamos trabalhando basicamente com 18 esquemas desadaptativos, certo? O próprio Jeffrey Young fala a respeito do porquê ele estabeleceu 18 esquemas desadaptativos. Por que só esquemas desadaptativos? Porque é o foco do tratamento clínico. A gente sempre vai trabalhar na clínica com o que é problemático na vida do sujeito. Então, depois, muito tempo depois, especialmente com... Me corrijam se eu citar a pessoa errada. Acho que é com o Martin Seligman, que é da psicologia positiva. Ele traz essa ideia de que a terapia não precisa ser um espaço exclusivo do sofrimento. A terapia clínica, ela pode e deve ser espaço também das potencialidades humanas. Aí surge justamente os esquemas adaptativos, que é o que a gente ajuda a construir no repertório de vida do nosso cliente. Muitas vezes, esses esquemas desadaptativos estão tão consolidados, tão robustos, tão enraizados, que eu não consigo reduzi-los o suficiente para que eles deixem de gerar sofrimento. Eu preciso gerar uma compensação, estabelecer uma compensação saudável nesse sujeito, de modo que eu estabeleça ali um esquema adaptativo. Diga, Patrícia. Só nessa linha que você está falando mesmo. E, inclusive, há quem diga que a terapia do esquema está ali entre a segunda e a terceira onda, né? Porque quando a gente fala da segunda onda, a gente fala dessa questão, dessa reestruturação, e quando a gente vem para a terceira onda, com principalmente a psicologia positiva e abordagens
mais integrativas, focadas em promoção de saúde, não só nas problemáticas, a terapia do esquema, acho que até pela própria criação dela, de ser uma abordagem aberta e integrativa, ela consegue circular, ela fica ali no meio termo, ela circula nos dois, né? Ela vem para buscar a cura desses esquemas, mas ela também paquera com essas novas abordagens, como, por exemplo, quando a gente estuda, vê esses estudos novos que foram apresentados sobre as novas facetas do adulto saudável, tem uma ênfase também em como é que eu vou fortalecer cada parte dessa aqui, como é que meu paciente ele vai conseguir ter uma vida, um funcionamento funcional, mas é mais ou menos isso. Como é que ele vai conseguir aplicar isso para ter uma vida que seja mais funcional, que seja mais saudável? Então, ela fica ali no meio, né? Entre as duas. Perfeito. Especialmente porque... Você citaria em um, ou como é que você vê isso? Não entendi. Eu queria saber como é que você enxerga isso, que você é mais estudioso que eu, então. A terapia de esquema, em essência, ela é de segunda onda. Na prática, por conta do uso justamente de outras abordagens, como você mesmo falou, ela é uma abordagem integrativa. Então, muitas das vezes, aqui na terapia com os meus clientes, eu preciso, como terapeuta de esquema, conduzir uma sessão de ACT, que é terceira onda, né, que é contextual. Quando eu estou trabalhando com o meu cliente, que ele tem uma hiperativação e eu preciso ajudar ele a ventilar, e eu preciso ajudar ele a trazer o foco para aqui e agora, eu preciso conduzir uma sessão de mindfulness. Então, o uso dessas abordagens contextuais, dessas terapias contextuais, porque a terapia do esquema tem espaço para essas conexões e ela faz isso muito bem, ela consegue flertar com essas duas. Então, como você falou, ela está com o pezinho na segunda e o pezinho na terceira. E ela consegue trazer para perto de si ou para dentro de si quase que as duas ondas ao mesmo tempo, né? Ela tem TCC no seu eixo. Ela tem aceitação, porque afinal de contas, quando a gente trabalha com defectividade, a gente precisa trabalhar a aceitação e a construção do eu, um eu compassivo. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, padrões inflexíveis ou autocontrole e autodisciplina insuficiente, eu preciso trabalhar foco no aqui e agora, e eu preciso trabalhar também, né, esse aspecto mais de atenção plena. Quando eu estou trabalhando com esquemas de punição, esquema autopunitivo, de punição ou autopunitivo, eu estou trabalhando em terapia da compaixão. Então, veja que, né, de uma forma quase que redundante a minha fala, mas de forma contextualizada, as terapias contextuais na terapia de esquema faz muito sentido. Eu consigo realmente perceber as terapias de terceira onda atravessada nas técnicas e na visão, né, no olhar epistemológico da terapia de esquema. Então, da forma como eu vejo a prática clínica, como você falou, eu sou mais estudioso, discordo, discordo, porque essa discussão mais epistemológica, mais aprofundada, tem o Castanhon, que se eu não me engano, ele é da Federal Minas, Mato Grosso, não lembro de onde que ele é, que ele tem assim uma discussão a respeito da epistemologia das terapias cognitivas de um modo maravilhoso. Ele é fantástico. E ele trabalha justamente essa discussão. É primeira onda, é segunda onda, é terceira onda, por que que é da segunda ou da terceira, como integrar, como eu consigo ler uma terapia cognitiva ou uma terapia construtivista e assim por diante. E acho que aí, né, se eu me coloco como segunda onda, eu perco todos os benefícios das abordagens de terceira onda. E se eu me coloco como exclusivamente terceira onda, eu perco todo o eixo estruturante da terapia de esquema que vem da TCC, que é a segunda onda. Então, eu gosto muito de pensar que está com o pezinho em cada. Se a gente imagina que é uma abordagem que já começou misturando a psicanálise lá na teoria do apego com o TCC, eu acho que assim, é um foco muito grande em o que é que tem de bom, o que é que eu posso agregar, o que é que funciona para cada paciente. Então, acho que a menor preocupação da teoria do esquema especificamente é essa caixinha, mas para a gente ter um entendimento mesmo, mas discussão Isso, nossa. exatamente.
Então, a grande questão, né, e uma das coisas que eu trabalho muito com os clientes na prática clínica aqui, é, por exemplo, entrando agora, pegando o eixo do adulto saudável, para a gente poder falar das terapias de terceira onda. Um exemplo que às vezes eu utilizo para poder ilustrar a mudança comportamental é quando eu cito o sujeito que compra um aparelho celular, por exemplo, e que quando chega em casa vai abrir a caixinha, o celular está quebrado, está com a tela trincada, e o que ele faz diante disso? Quando ele está andando na rua e é assaltado, e o que ele faz diante disso? E quando ele está, sei lá, no parquinho e vê, sei lá, uma criança sendo molestada ou assediada, e o que ele faz diante disso? Espera-se que para cada contexto desses três, nós tenhamos respostas comportamentais diferentes. Dentro de um conceito das habilidades sociais, que é o conceito de assertividade, nós temos no primeiro contexto do celular quebrado uma resposta assertiva, na situação de assalto, uma resposta passiva. É bom que nós não tenhamos nenhuma reação diante do assalto. E na situação do pai, da criança sendo molestada, uma resposta agressiva. O que não significa necessariamente dizer que eu vou usar violência para proteger essa criança. Mas eu preciso me pôr de uma forma muito contundente em defesa dessa criança. Certo? Agora, se eu estou trabalhando com o meu cliente a ideia fixa de um adulto saudável, que é sempre muito polido, na tentativa de negociar com o bandido, ele toma um tiro. Né? Na tentativa de negociar com o vendedor da loja, que vendeu um celular quebrado, ele vai ter êxito. Então, a questão não é necessariamente o comportamento que é considerado universalmente adaptativo, porque não há mais esse conceito. E é esse conceito que a gente põe para fora quando a gente migra da segunda, especialmente da primeira para a segunda e da segunda para a terceira onda. Não há mais comportamento que seja universalmente adaptativo ou funcionamento que seja totalmente funcional. Um outro exemplo bobinho que eu uso para isso é quando eu cito, todos nós aqui estamos na biblioteca da cidade ou biblioteca da universidade conversando. O nosso tom de voz nessa biblioteca precisa ser o mais sussurrado possível. Na verdade, é esperado que a gente não converse na biblioteca, né? Mas se for necessário, que a gente fale bem baixinho e que a gente consiga não fazer barulho e não produzir ruído. Agora, manter esse mesmo tom de voz na balada, com a música estourando nas caixas, a gente nunca vai conseguir conversar. Então, eu preciso estar conectado com o meu contexto. E aí entra uma habilidade que ela é transversal às três ondas, que é a habilidade de leitura contextual. A leitura contextual me ajuda efetivamente na terceira onda a entender se a minha procrastinação é um comportamento compassivo ou se é procrastinação preguiçosa. Se o meu comportamento de dormir até mais tarde é preguiça, ou autocontrole insuficiente, ou autodisciplina insuficiente, ou se é respeito ao meu corpo, autocuidado e garantia do meu descanso. Eu consigo fazer essa leitura para identificar em um dia dormir até as 10 é autodisciplina insuficiente. No domingo, dormir até as 10 é descanso. E isso faz com que o meu padrão inflexível já não tenha mais um senso de direção, né? Porque afinal de contas os comportamentos foram relativizados. Eu não consigo mais ter a garantia de que aquilo que eu fazia em tal contexto está certo ou está errado, ou se está errado ou está certo em outro contexto. Então, a leitura contextual, né, e as terapias contextuais, elas trazem essa premissa também a respeito do que nós... Quais são os elementos que a gente precisa estar atento? Por isso que, por exemplo, na prática clínica, é impossível que a gente consiga dizer ao nosso cliente o que ele precisa fazer nessa situação ou naquela situação.
A gente precisa sempre estar conectado com o momento presente, aí entra o mindfulness, o adulto saudável precisa estar sempre vigilante, que é essa atenção em si, no contexto e no outro. E é aí que eu consigo efetivamente colocar em prática habilidades que em outrora poderiam ser desadaptativas, mas que em determinado contexto é adaptativo, certo? Então, resumindo basicamente as 3 ondas, a gente consegue entender que a partir do desenvolvimento de uma onda para outra, nós temos o acréscimo e o desenvolvimento de técnicas que ajudam a avançar no nosso trabalho clínico. O que antes era focado exclusivamente no comportamento, a gente passou depois para o nível cognitivo e emocional. E depois a gente vai para um outro nível, que é o desenvolvimento de potencialidades. Aí entra a psicologia positiva, aí entra o mindfulness com o desenvolvimento da meditação, com o desenvolvimento de, inclusive, inteligência a partir da meditação. Existem muitos estudos que mostram que há incremento cognitivo diante da meditação, entre outros benefícios com as outras terapias contextuais, certo? Mas é importante que a gente saiba que terapia de esquema, por exemplo, não é uma terapia comportamental, senão o nosso foco seria só comportamento, né? E aqui, por exemplo, na terceira onda, nós temos a DBT, que é a terapia contextual dialética comportamental, nós temos a ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso, nós temos a Mindfulness, e tem mais uma que eu não consigo me recordar agora. Se alguém lembrar, cita aí, ou escreve, eu falo. FAP também. A FAP, perfeito. Terapia analítico-funcional. A FAP, inclusive, ela é maravilhosa, porque ela traz uma análise funcional muito diferente da análise do comportamento tradicional, aquela de herança skinneriana. Ela tem um incremento muito rico, ela tem os comportamentos... consigo lembrar do tema da faculdade. Comportamentos clinicamente relevantes, que é, por exemplo, um comportamento de... E aí a gente vai falar basicamente de relação terapêutica, gente. Olha como é semelhante quando a gente fala de FAP ou quando a gente fala de terapia de esquema. Se eu estou trabalhando com um cliente, com uma pessoa que tem um esquema de subjugação e que sempre negligencia os seus próprios desejos, quando ele chega na terapia e fala para mim, Matheus, eu não gostei de algo que nós conversamos na última sessão e eu gostaria de poder retomar aquilo para a gente poder esclarecer. Ou, quando o cliente chega e fala para mim, Matheus, esse horário da terapia, ele está me prejudicando porque eu sempre chego atrasado na aula da faculdade. A gente poderia alterar esse horário de modo que ficasse bom para mim e bom para ti? Esse comportamento não é esperado num esquema de subjugação de uma pessoa que subjuga todos os seus desejos pessoais. Lá, na FAP, a gente tem o que a gente chama de comportamento CBR, comportamento clinicamente relevante. É um comportamento que acontece na relação terapêutica e que eu vou consequenciar esse comportamento, essa prática ou essa postura, de modo que ele se generalize para o ambiente extra-terapia. Então, eu quero que lá fora ele também se posicione com outras pessoas. Mas eu preciso estar muito atento ao que aconteceu aqui, entre eu e ele, na conversação da nossa terapia, da nossa sessão, no setting terapêutico, no interior da relação terapêutica. Quando o cliente fala para mim que está querendo parar com a terapia, e eu digo para ele, eu respeito a tua inclinação, respeito o teu desejo, imagino que você passou por uma série de avaliações para decidir parar com a terapia, mas não posso deixar de dizer que eu vou ficar muito triste se você parar, porque eu gosto muito das nossas sessões. Se eu estou falando com alguém que tem um esquema de subjugação, isso é chantagem emocional. Se eu estou falando com alguém que tem um esquema de privação emocional, isso é reparador. A mesma fala, para 2 esquemas diferentes, pode ser
a cura ou o veneno. Percebe? Então vejam que aqui nós estamos falando, sempre fazendo uma análise funcional do comportamento, da postura, da ativação, do esquema. E claro que aí, né, nas próximas aulas a gente vai entrar de cabeça em terapia de esquema. Não temos, é impossível, simplesmente impossível, falar de esquemas sem antes a gente entender em minúcias o que são as necessidades emocionais. É só depois que a gente consegue entender esquemas. E só depois de entender esquemas que a gente entende modos. E é só depois de entender modos que a gente entende o adulto saudável, os estilos de enfrentamento, enfim, né, todas as respostas de enfrentamento, inclusive. Certo? Até aqui. Perguntas, dúvidas, comentários? Até assim, a FAP, eu acho ela bem parecida no... um atendimento em FAP, eu acho que é bem parecido com um atendimento até em terapia do esquema. Sim. E o exemplo que tu deste, né? Às vezes um comportamento, dependendo do esquema, na FAP a gente não fala essa nomenclatura, né? Mas ele pode ser um comportamento que é esperado pelo adulto saudável ou não, pode ser um comportamento que seria um CCR2 na FAP, um comportamento Isso. que deveria ser punido, no caso, né? Uhum. Eu Então, lembro, eu é interessante essa estudei. ênfase também na relação terapêutica e no contexto, né? O que é mais adaptativo ou não para o paciente. Isso, exatamente, exatamente. E aí, né, você trouxe aí a palavra adaptativo, e eu acho que ela, ao lado da palavra funcional, rende uma discussão assim de horas, porque eu acho fantástico como que a gente consegue, com o uso da palavra, comunicar toda uma compreensão a respeito de algo, de um comportamento ou de alguém. Então, por exemplo, lá quando o Skinner fala a respeito do porquê que um comportamento se mantém, ele está falando de que todo comportamento é funcional. Todo comportamento é funcional. Então, isso me faz olhar, por exemplo, para um caso de automutilação como um comportamento que está funcionando. É óbvio, né? Afinal de contas, esse comportamento se mantém. Eu lembro que na época que eu estudava, e eu fiz o meu mestrado em análise de comportamento, eu achei um meme na internet que dizia: se nada estiver dando certo, continue fazendo nada. Isso é o que o Skinner diria. Se está dando certo, continua fazendo isso. Então, a criança que grita e esperneia no fundo da sala e esse comportamento se mantém ao longo do tempo, é porque, com certeza, a professora está consequenciando esse comportamento da forma errada. Um comportamento que não recebe a consequência, aliás, perdão, um comportamento que recebe uma consequência, que faz o comportamento diminuir, essa consequência provavelmente reforçou, puniu o comportamento ou colocou em extinção esse comportamento. Mas se o meu aluno faz bagunça e mesmo colocando ele para fora, xingando, batendo boca, a bagunça se mantém, então é certo que eu estou oferecendo um reforçamento para esse comportamento. Então, está funcionando fazer bagunça. Está funcionando se cortar. Está funcionando fazer chantagem emocional. Está funcionando fazer greve de fome. Está funcionando me pôr de vítima na minha vida e na vida do outro. A grande questão é que aqui nós temos que, e isso é uma nomenclatura cognitivista, aliás, perdão. O que a gente tem que olhar é para esses comportamentos de uma forma adaptativa. Isso me torna adaptado ao meu ambiente e às minhas relações ou não? E mais do que isso, eu particularmente gosto muito de utilizar na clínica uma outra nomenclatura, uma terceira nomenclatura, que são comportamentos sustentáveis e comportamentos não sustentáveis. Comportamentos não sustentáveis são todos aqueles que, depois de algum tempo, geram sintomas. Então, por exemplo, se eu estou com
vou construir uma cena para vocês entenderem de que maneira que eu utilizo isso. Eu quero construir a minha casa. E aí eu decido que eu vou trabalhar 14 horas por dia, de segunda a domingo. Em vistas do meu objetivo, esse comportamento é adaptativo, né? Porque, afinal de contas, em pouco tempo eu vou chegar no meu objetivo, vou construir a minha casa, e ela vai ser linda, maravilhosa, e eu vou morar dentro dela. Só que não é um comportamento independente do objetivo, não é um comportamento sustentável. Ele não se mantém ao longo do tempo sem que gere sintoma. Que sintomas nós poderíamos conjecturar que ele gera? Burnout, com certeza. Um definhamento de todo o meu sistema imunológico, porque afinal de contas eu não me dou descanso suficiente, eu não me poupo o suficiente para me recompor para o dia seguinte, e eu vou desenvolver qualquer outro sintoma ali de ansiedade, depressão, pânico, ou um padrão hipercrítico, ou um padrão inflexível e qualquer outra coisa que seja correlacionado a isso, certo? Então, contextualmente falando, se eu tenho um objetivo próximo que eu quero atingi-lo e por isso eu trabalho 14 horas por dia de segunda a segunda, altamente adaptativo, porque isso permite que eu consiga realizar os meus planos. Mas, de novo, não é sustentável. Então, não é algo que nós conseguimos sustentar no tempo. Ah, Matheus, mas já faz 10 anos que eu trabalho dessa maneira. É verdade. E procuro terapia no final de 10 anos. Essa é evidência de que não foi sustentável. Chegou aqui com impotência sexual, chegou aqui com abuso de substância, chegou aqui com abuso de álcool, chegou aqui com compulsão alimentar, chegou aqui com, sei lá, qualquer outra resposta sintomática. Certo? Então vejam que, nesse sentido, entender que um comportamento se mantém ao longo do tempo é pressuposto para dizer que ele é funcional. A pessoa está tendo algum tipo de verificação, não estou dizendo que é uma consequência positiva, mas de alguma maneira há, talvez me arrisco em dizer que há um benefício. Só que geralmente esse benefício não está claro para o nosso cliente, para a maioria de nós, inclusive. Quando uma pessoa que tem muito medo de se expor em público, eu pergunto para ela, mas qual que é o benefício que você tem? Não tem o benefício, Matheus, porque afinal de contas eu estou tendo só prejuízo porque eu preciso falar em público no meu trabalho, eu tenho que coordenar um grupo, eu tenho que fazer isso, tenho que reunir equipe. Não, peraí, o benefício a gente está tendo sim. Você está pelo menos se esquivando de ser julgada e é isso que faz com que você não se exponha. Que é exatamente como a Aline falou. Sempre nós temos um benefício, o que não significa dizer que ele é bom ou que ele é saudável. Certo? E essa é uma premissa da forma como esse comportamento foi estabelecido. De que maneira que o comportamento está dando manutenção, seja hipercompensatória, evitativa ou resignada ao meu esquema. Ok? Eu estou seguindo em frente das ondas aqui, já estou falando de terapia de esquema. Sobre primeira, segunda, terceira onda, algum comentário, alguma pergunta? Ficaram dúvidas, gente? Passei muito ligeiro, muito devagar, como é que foi? Para mim está claro. Para alguém tem alguém de dúvida? Eu confesso para vocês, agora é uma percepção pessoal, eu só lembro, né, ou aliás, só lembrei dessas 3 ondas quando a Patrícia citou na última conversa que nós tivemos. Porque efetivamente, na prática, gente, nos importa saber, obviamente, o conjunto de técnicas que a gente tem à nossa disposição e qual que é o caminho que a gente segue. Mas isso também está muito atrelado às nossas habilidades enquanto terapeutas e quanto conhecimento teórico a gente tem sobre aquilo que a gente está fazendo, certo? Agora, se nós somos estudiosos e discutimos com interesse aprofundado a epistemologia do conhecimento, efetivamente as 3 ondas são importantes da gente conhecer. Adriana, quer participar e comentar sobre a maneira como você conheceu?
Sim, não, talvez, quem sabe? Puxa vida. Pode escrever se você quiser. Eu leio aqui para você. Deixa a gente curioso, né, Matheus? Aham. Eu imito a tua voz, Adriana. Pode ler. Então, né, acho que o que talvez nos importe também a respeito das técnicas, né, fazendo emoção. Isso, também tem essa divisão, mas ela cai por terra quando, por exemplo, o foco predominante da terapia do esquema é a emoção e não necessariamente a cognição. Faz muito sentido, porque essa evolução da compreensão, especialmente a terapia focada em emoções, ela também está nesse limiar, porque ela traz em pauta a discussão do qual que é o epicentro do comportamento, se é cognição ou se é emoção, e por isso ele acaba posicionando que não há um epicentro e os dois acontecem ao mesmo tempo, cognição e emoção ao mesmo tempo e comportamento em seguida, que é uma premissa muito semelhante aqui da terapia do esquema. Exato. Para mim também, quando eu comecei a usar terapia de esquema, tinha entendido que era a terceira onda. Mas nós estamos falando de reestruturação e de uma mudança a respeito da forma como a gente lê o mundo, interpreta o mundo, e nisso as nossas emoções estão incluídas. Por isso que ela encaixa perfeitamente na segunda, enquanto estrutura, talvez, olhando pela parte prática da terapia de esquema, a gente consegue encaixar melhor na terceira onda. Ok? Vamos lá. Perguntas. Se vocês... Gente, temos, nossa, muito tempo ainda. A gente consegue fazer um bem bolado sobre muitos assuntos ainda. Talvez pensando, por exemplo, como hoje ser... Como hoje ser uma primeira aula de conjunção aqui de todos que estão presentes, para a gente poder discutir, enfim, né, todo o aspecto conceitual. Se vocês quiserem trazer elementos, perguntas deflagradoras aqui para a gente já organizar, igual a gente fez ali no início, algumas coisinhas para os nossos encontros, fiquem à vontade. Eu tenho já algumas coisas anotadas aqui, do que a gente conversou no início. Você falou, Matheus, que era muito importante para a gente trabalhar a terapia do esquema, conhecer as necessidades básicas. Eu não sei se você vai entrar nisso hoje. Eu acho que era isso. Se você vai falar alguma coisa sobre necessidades básicas hoje, você vai entrar nisso. E também sobre a teoria do apego, se é alguma coisa, imagino que vai ser uma aula específica dessas que nós vamos ter, porque esse é um assunto que eu também acho muito importante. Sim, perfeito, Ana. Estou até anotando aqui, que isso me ajuda também a organizar o conteúdo e as aulas e fazer uma amarra que faça sentido. A teoria do apego rende bem uma aula inteira, né? Especialmente porque a gente pode fazer essa transição do aspecto teórico prático para entender de que maneira que o meu apego se relaciona com o apego do cliente, de que maneira que o apego do cliente se relaciona com a prática clínica, se eu vou fazer intervenções um pouquinho mais ousadas ou mais conservadoras em vistas do apego do cliente. Então, isso tudo é muito importante. Por exemplo, o Nabucco fala a respeito do apego do terapeuta. Vamos considerar um terapeuta que tem um apego evitativo. Ele consegue ser muito bem continente às necessidades emocionais do cliente, especialmente se ele já foi terapeutizado, né? E se ele está com a sua terapia, com a sua supervisão em dia, com suas leituras também em dia. Mas é um terapeuta, entre aspas, ouçam isso que eu vou dizer, entre aspas, menos indicado a ser um terapeuta de borderline. O borderline, ele tem muita demanda, ele é bastante solicitante, ele exige bastante presença e proximidade do terapeuta,
E pequenos sinais de distanciamento podem promover um gatilho em massa no borderline. Certo? Então, é bem importante que eu saiba, até mesmo para poder orientar com que público eu vou trabalhar na clínica. O que não significa que eu estou restrito e fadado a um público específico em função do meu apego. Mas isso me ajuda, por exemplo, a conhecer o caminho das pedras. Entende? Então, eu tenho um apego evitativo e consigo trabalhar com borderline, porque entendo que a demanda do borderline não é sobre mim, e sim sobre ele. Ou eu tenho um apego ansioso e quero trabalhar com uma pessoa que tem um protetor desligado muito forte, e quando ele falta terapia ou quando ele não responde às terapêuticas, não é sobre mim, é sobre ele, sobre o seu funcionamento. É aí que, né, eu me refiro à parte de se estamos bem terapeutizados, com a supervisão em dia, a gente consegue fazer essa leitura muito mais apropriada. Mas a gente consegue efetivamente entrar numa aula quase que só sobre teoria do apego. Sobre as necessidades emocionais, Ana. O que talvez seja fundamental para a gente entender sobre necessidades emocionais é como se essas necessidades fossem micropartículas de um esquema. Então, o que constrói um esquema adaptativo é o suprimento adequado de todas as necessidades emocionais que esse sujeito tem. Agora, a pergunta que a gente faz é: quais são as necessidades emocionais desse sujeito? E essa resposta ela sempre vai ser uma roleta, porque, afinal de contas, depende muito do temperamento desse sujeito. Né? Acho que nas outras aulas eu usei isso como exemplo. Eventualmente, eu retomo esse exemplo também aqui nas supervisões ou na terapia. Eu e minhas duas irmãs mais velhas, com temperamentos radicalmente diferentes, apresentávamos demandas diferentes aos nossos pais. A minha irmã do meio exigia muito mais contato afetivo, toque físico, presença e acompanhamento. A minha irmã mais velha exigia muito mais autonomia e liberdade e ausência de supervisão. Eu demandava muito mais companhia física e autonomia para competência. Então, nesse sentido, pais que não são continentes às necessidades emocionais dos seus filhos vão passar a régua em todos eles e ofertar o mesmo para os três, sobre a falsa ideia de eu criei todos eles iguais. Por que deu errado o fulano? Ou por que a fulana deu errado? Entende? Então, quando a gente fala de necessidades emocionais, a gente está falando sobre incentivo, acolhimento, amparo, segurança, previsibilidade afetiva, vínculo seguro, proteção e defesa, pertencimento, aceitação, exposição saudável e vigiada ou supervisionada, espontaneidade, lazer, brincadeira, autonomia. Nós temos pelo menos uns 2 ou 3 para cada esquema. Teve, eu acho que um documento, eu agrupei informação de alguns livros, de alguns artigos, num formulário com os 18 esquemas, e tem ali a descrição do esquema, necessidades emocionais que faltaram e quais seriam as estratégias saudáveis ou adaptativas. E nesse documento mostra ali quais são as necessidades que eu preciso contemplar para que o esquema adaptativo possa ser construído. Mas, se eu tenho um esquema desadaptativo, eu posso pressupor que aquelas necessidades não foram atendidas. Entende? Já volto nisso. Celi. Na verdade, aconteceu uma cena comigo esses dias que eu não sei. Tipo assim, eu atendo um paciente, ele tem um transtorno narcisista, porém, é aquela situação que a gente tá ali pegando pelo fio da sobrancelha, né? Uhum. E aí eu fiz a psicoeducação, eu tenho feito a psicoeducação porque ele está com a questão da ex-esposa que foi embora, etc, etc. E aí eu fiz Aí ele tem uma filha que a avó também ajuda a tomar conta e eu atendo essa criança. E a avó pediu para falar comigo. Eu que tal.
E eu crente que era por conta da neta, que estava vivendo uma situação. Aí a avó chega para mim e fala: porque fulano trouxe que o problema dele ser assim, com estes comportamentos, é porque eu não atendi as necessidades dele. E aí eu fui fazer uma psicoeducação para ela sobre, de fato, as necessidades não atendidas. Uhum. Porque ela sempre trabalhou muito cedo e esse garoto ficava no chão brincando, tal. E ela trouxe as questões dela, que ela também estava reproduzindo, igual reproduziram com ela. E, na prática, foi uma psicoeducação de onde surgem e por que surgem, né? Mas, de fato, eu não sei até hoje se eu fiz certo esse processo de psicoeducação com a mãe do meu paciente, né? Mas eu contei para ele. Eu contei para ele, hoje, inclusive. Certo. Isso é uma coisa que acontece com alguma frequência, Celi, especialmente quando nós temos um cliente com baixa dificuldade de se responsabilizar. Se você der munição para ele vai usar isso para metralhar os outros, entende? Então, por exemplo, eu já tive clientes em que eu não pude dar diagnóstico de transtorno de personalidade, porque declaradamente naquele comportamento ou naquele padrão de comportamento ele iria usar isso para jogar na cara dos outros, para dizer, eu fiz isso porque eu tenho transtorno de personalidade X ou Y, entende? Mas claro que nesse caso ali foi um esboço dele ter já entendido sobre as suas necessidades emocionais, ele acabou usando isso com a mãe, que foi pelo que eu entendi, e claro que a psicoeducação nesse caso ela é fundamental, tanto com ela quanto com ele, para depois retomar com ele qual foi a intenção de usar isso, né, para de repente jogar na cara ou fazer algum tipo de investida chantagiosa, etc. Então acho que vale a pena tu retomar isso mais para frente. Mas realmente a psicoeducação ela é fundamental para que nós possamos ter clareza de como que as coisas começam a acontecer na nossa prática clínica e como que a vida do sujeito se altera ou não se altera com base naquilo. Certo, deixa eu retomar sobre as necessidades emocionais. Essas necessidades que nós temos, elas acontecem em diferentes graus para cada um de nós, mas elas são presentes na vida e no funcionamento de todo mundo. Celia, tua mãozinha está levantada. Tu tem algo mais a dizer? Foi? Foi, desapareceu. Perfeito. E essas necessidades emocionais, elas são presentes em todos nós, mas é muito evidente que elas são diferentes para cada criança, né? Então, veja, quando nós estamos falando, e aqui a gente consegue encaixar muito bem a teoria do apego, quando a gente fala que a principal necessidade emocional, a mais básica de todas e a mais fundamental de todas, é segurança, previsibilidade afetiva e vínculo seguro. Então, existem muitos experimentos, muitos estudos que mostram que há uma preferência, obviamente, do ser humano e de muitos outros mamíferos pelo aconchego, pelo acolhimento e pela segurança em detrimento da alimentação. Então, tem aquele famoso aquele estudo do Henry, acho que é Henry Harlow, que ele faz com o Harlow, que ele fala sobre os macaquinhos, e ele mostra os macaquinhos lá, da boneca de pano, da macaca de pano e da macaca de arame com a mamadeira. No livro verde do Bowlby, que é o livro Apego, que é o primeiro livro da trilogia, ele fala bastante também sobre os estudos de... A etiologia enfim, não vou lembrar agora qual que é o ramo da biologia que estuda isso, mas que trata, por exemplo, do imprinting em gansos, em macacos, em gatos, em outros animais, e que a gente precisa de alguém que dê suporte à nossa sobrevivência animal.
Depois de algum tempo que a gente vai se tornar efetivamente ser humano em função da nossa civilização. Mas pensando em necessidades básicas, nós ainda funcionamos de uma forma bastante animal. Então, a gente precisa de suporte, a gente precisa de proteção, a gente precisa de segurança, e isso faz com que a gente acabe vinculando a uma figura que represente esse sucesso da sobrevivência. Então, por isso que o esquema de abandono, ele acaba sendo desenvolvido com muita facilidade, porque qualquer menção à insegurança ou à imprevisibilidade afetiva, ela é altamente sensível na criança que está em desenvolvimento, e privação emocional são 2 dos esquemas que são desenvolvidos no início da infância. Eu digo início até seus 3, 4 anos de idade. Eles são fortalecidos, obviamente, podem ser fortalecidos, mas têm essa largada já nos primeiros dias de vida. Então, o que nos importa saber sobre as necessidades emocionais é que muitas vezes na nossa relação terapêutica com os nossos clientes, a gente vai ofertar algumas dessas necessidades emocionais. E a gente vai promover correções, curas e reparações, e aí entra lá naquela pauta sobre a reparação limitada, que o Jeffrey Young traz dentro de uma das técnicas, né, que está circunscrita à relação terapêutica, e na oferta dessas necessidades emocionais, nós temos um incremento dos esquemas adaptativos e o enfraquecimento dos esquemas desadaptativos. Só que algo que é fundamental também para que a gente entenda. Eu não posso ofertar acolhimento uma única vez para reparar um esquema. Assim como eu não posso almoçar uma única vez no mês. Eu almoço todos os dias. E eu como, inclusive, várias vezes ao dia. Eu bebo água várias vezes ao dia. Então, eu preciso nutrir esse corpo físico com constância, da mesma maneira que eu preciso nutrir esse corpo emocional com constância. Então, eu preciso reconhecer o meu direito de ser atendido para que eu possa construir relações em que eu tenha atendimento dessas necessidades emocionais, certo? O ponto fundamental, talvez, para a gente entender também, para a gente tomar como partida as necessidades, Ana, é que muitas das vezes os modos de personalidade, ou os modos esquemáticos do sujeito serão ativados em função da ausência de alguma necessidade emocional que não foi atendida. Então, uma criança raivosa que surge pode ser em resposta de não ter se sentido acolhida. E se eu percebo, e se eu identifico qual que é a necessidade emocional que não foi atendida, eu tenho, por conseguinte, o antídoto dessa criança raivosa. Então, basta que eu acolha ela para que eu consiga acessar a criança vulnerável e fazer toda a reparação. Entende? É por isso que eu, particularmente, trabalho muito mais com necessidades emocionais e modos do que com esquemas. Que fica muito mais fácil olhar o micronutriente e a macro-resposta. O nutriente é a necessidade emocional. A resposta sintomática é o modo. A metáfora que eu sempre uso, a analogia que eu sempre uso na terapia é a anemia, que é a resposta à ausência de ferro, ou a um enfraquecimento do nosso organismo em relação ao ferro. Entende? Então, eu vou desenvolver algum tipo de patologia orgânica na ausência da vitamina A, da vitamina B, da vitamina C, da K, da não sei o quê. Entende? Então, isso me ajuda a fazer o comparativo para as necessidades emocionais. Entender essas necessidades como vitaminas. E essas vitaminas vão fortalecer quem? O adulto saudável. Quando bem atendidas, não geram sintomas que a gente poderia equiparar aqui aos modos de enfrentamento, aos modos de esquema ou à ativação dos próprios esquemas, e no seu atendimento o mais adequado possível, nós temos um adulto saudável bem fortalecido. Assim como o atendimento das nossas necessidades nutricionais
faz com que tenhamos um corpo bem nutrido e fortalecido. Dúvidas, pergunta? Ficou alguma coisa no ar? Quando você estava falando, por exemplo, da criança, do modo criança raivosa, né? Eu estava pensando, por exemplo, que a gente tem o treino cognitivo do controle da raiva. Perfeito. E aí eu fiquei pensando, você até pode trabalhar através de um treino cognitivo, o controle da raiva, mas, tá, quem falava disso era Freud, eu fiquei pensando nisso como sintoma, né? Porque se eu não vou mais adiante, se eu não entendo a necessidade emocional básica, né, que está fazendo com que essa faceta se mostre, e aí eu também queria que você dissesse o que você pensa, que a impressão que eu tenho tido é que a criança raivosa aparece para proteger a criança vulnerável, é como se ela pulasse na frente. Perfeito. E se eu não entendo essa necessidade emocional e fico trabalhando ali o treino cognitivo, é como se eu estivesse trabalhando aquele pedacinho do iceberg. Seria mais ou menos. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Então, outra metáfora para isso é a febre. A febre, eu posso tomar um antitérmico e controlar essa febre. Mas ela é a resposta de uma infecção, de uma inflamação, de algum vírus, de alguma coisa que aconteceu com o meu corpo. Entende? Então, se eu modero a raiva, eu posso estar suprimindo uma expressão saudável. Porque se eu estou falando, por exemplo, de subjugação, eu quero que o meu cliente expresse raiva. Entende? Agora, se eu estou falando de um esquema punitivo, eu quero que ele expresse essa raiva de uma forma adaptativa. Obviamente que na subjugação também precisa ser adaptativa, mas os primeiros movimentos de expressão dessa raiva não serão adaptativos, porque está tão reprimido há tanto tempo que quando sai, sai sem direção. Depois eu vou fazer o treino comportamental para que ele saiba expressar essa raiva de uma forma adaptativa. Entende? Quando você falou que parece que a criança raivosa salta à frente em defesa da criança vulnerável, é exatamente assim como eu vejo também. É como se fosse aquele amiguinho da escola que a gente chama e diz, viu, Ana Paula, os meninos querem bater em mim no final na saída. Você me defende? E aí vai a Ana Paula e toma a frente do Matheus e diz, ninguém vai bater no Matheus, porque senão eu vou bater em todo mundo. Entende? Então essa faceta raivosa, ela entra quase que em defesa da vulnerabilidade da criança, só que a forma de solicitar atendimento, ela é confusa. Porque, afinal de contas, ela não é assertiva, não é direta, ela não é objetiva, não é muito bem comunicativa. Entende? Essa raiva da criança raivosa é uma raiva diferente, por exemplo, quando eu estou falando do modo hostil. O modo hostil expressa sua raiva sem a intenção de ser atendido, mas quase que numa intenção de ferir. Entende? Então, se, por exemplo, eu falo... se alguém me critica, fala alguma coisa a meu respeito e aponta uma fragilidade minha, um erro meu, me expõe em público, e aí eu digo para essa pessoa, e você? Que fez isso, aquilo naquela outra situação, e se mostrou o grande sábio do universo, e agora vem apontar o dedo para mim. Essa fala tem a intenção de pedir reparação? Parece que eu quero humilhar o outro, tanto quanto eu me senti humilhado, né? Mas se diante dessas críticas eu reajo com um pouco mais de energia e digo, cara, é idiota o que você está fazendo, eu me senti horrível quando você falou daquela maneira comigo. Eu expressei minha raiva, só que por trás da minha fala também está dito, poxa, eu me senti extremamente vulnerabilizado quando você fez aquilo comigo. Só que a minha criança vulnerável não tem energia suficiente ou força o suficiente para poder ser ela quem vai transmitir a mensagem. Por isso que entra a criança raivosa, entende? Por isso que, compreendendo qual é a necessidade emocional daquela expressão emocional, daquela expressão comportamental, da ativação daquele modo, eu consigo entender se eu dou limites ou acolhimento.
Eu dou limite para o modo hostil. Eu dou acolhimento para a criança raivosa. Puxa, Ana, me desculpa mesmo, eu não quis dizer isso para te ofender, para te magoar, para te chatear. Eu percebi no tom que você utilizou para falar comigo, que você ficou muito incomodado com o que eu disse. Eu agradeço muito que você tenha tido a coragem de expressar a tua raiva comigo. E só dessa maneira que eu consegui compreender que o que eu falei não foi legal. Então, obrigado por ter expressado a tua raiva. Isso me oportunizou mudar o meu comportamento. Pronto. Validei a expressão, acolhi a expressão, fortaleci a expressão da vulnerabilidade, incentivei expressões emocionais genuínas, entende? Agora, se você vem falando de um dia que você se sentiu contrariado com algo que eu disse, e você vem e fala assim, mas também, né, Matheus? Olha essa aparência que você tem, olha a idade que você tem, olha a formação que você fez, olha onde que você mora, olha o carro que você anda, olha o cabelo que você tem, olha o óculos que você usa. Ou seja, se você começa a apontar coisas sobre mim que não tem nada a ver com a tua dor, esse foi o modo hostil que só veio para me ferir. Entende? Nessa expressão de raiva, eu não posso validar. Eu entendo que você tenha se sentido magoada com o que eu falei, Ana, mas eu não posso permitir que você use isso para me ferir também. E aqui a gente precisa manter um ambiente de respeito, para que nós tenhamos segurança de poder se relacionar um com o outro e expressar nossa vulnerabilidade. E da forma como você falou comigo agora, eu me sinto um pouco receoso. Ou seja, eu coloco limites. Eu não dou validação. A Aline levantou a mão? Não, mas você já respondeu a minha dúvida. Era sobre a necessidade de limites nesse caso. Isso. Exato. Então, eu sinalizo, eu descrevo o comportamento, eu apresento quais foram as sensações despertadas em mim, porque isso faz com que a outra pessoa construa a contingência de uma forma mais ampla. Percepção do comportamento, percepção da reação alheia, percepção da consequência gerada no outro, percepção dos danos colaterais e percepção do desfecho da história. Se eu revido você, eu agi exatamente igual o mundo age quando o modo hostil aparece. Se eu coloco limites e se eu impeço a expressão hostil que vulnerabiliza a nossa relação terapêutica e esse espaço que é seguro, que é a nossa terapia, se eu não me posiciono em relação a isso, então se esfacelou o vínculo ou a possibilidade de qualquer tratativa terapêutica. Entende? Então, eu preciso contingenciar e perceber qual que é a necessidade emocional por trás daquilo. Limites, empatia, compaixão. Aí nós estamos falando de outros esquemas que entram em cena, como, por exemplo, privação emocional, postura punitiva, padrões flexíveis ou qualquer outro que esteja em cena. Certo? Dúvidas? Perguntas? Algo mais, Ana? Eu sempre pensei, né, nessa construção, ou pelo menos quando eu faço a psicoeducação, a gente tem o temperamento, que vai trazer para a gente o tanto que eu tenho que encher o potinho de cada necessidade emocional. Eu tenho as experiências repetidas, né, com os meus cuidadores e sejam quais eles quais forem, e eu tenho o mundo, aquilo que eu vivo no mundo, né? Uhum. Só que dentro disso, a gente traz o estilo de apego, Uhum. a gente tem os comportamentos aprendidos, e aí eu já vou colocar isso aqui nesse meio de experiências repetidas com os cuidadores, que é o que vai falar do comportamento aprendido. Mas, embora o estilo de apego seja muito importante, eu estou tentando entender onde ele se encaixa com o temperamento e com as experiências emocionais repetidas com os cuidadores, né? E o quanto isso vai determinar a formação de esquemas ou de estilos de enfrentamento. Perfeito. Bem interessante a tua pergunta.
Porque aí a gente precisa retomar alguns conceitos do tipo fatores protetivos e fatores de risco. Então, um exemplo bem simples. Uma criança que tem um temperamento tímido, pacato, bastante propensa a se isolar ou se esconder, se ela não for estimulada suficientemente, ela provavelmente vai se desenvolver num adulto que terá um esquema muito forte de isolamento social. Certo? Isso também pode representar um estilo evitativo, estilo de apego evitativo. Pode ser um estilo seguro. Isso vai depender da oferta afetiva que essa criança teve na infância. Então, veja que não é necessariamente linear, mas nós temos fatores de risco e fatores protetivos. Agora, vamos pensar o seguinte. Agora eu vou colocar uma situação um pouquinho mais complexa. Uma criança bastante comunicativa versus, ou, de outro lado, uma criança que seja bastante tímida e introspectiva. Eu quero que essa criança interaja socialmente de uma forma mais facilitada. Como que eu faço a estimulação dessa criança? Juntos, os dois? Não, imagine que elas estão em universos paralelos. Eu quero fazer um comparativo de uma e outra. Mas a criança tímida e introspectiva, eu quero que ela socialize com as pessoas da escola, com as crianças da escola. Como que eu faço a estimulação com essa criança? Como que eu promovo essas habilidades nessa criança? Chama essas crianças para casa, tenta fazer modelagem, envolvimento. Perfeito. E será que chamar essas crianças para casa não pode ser muito invasivo para a criança tímida? Será que ela não pode se sentir extremamente desconfortável, de repente até mesmo um esquema de desconfiança ali surgir, porque ela se sentiu invadida, desprotegida, de uma forma abusada? Pode. Eu Entende? consulto ela antes e chamo para o play. Pode ser, exatamente. Mas aí eu preciso entender que uma criança tímida ela não precisa de extroversão. Ela precisa de respeito à sua limitação e habilidades sociais. Assim como a gente não desconstrói um esquema de incompetência fazendo. A gente desconstrói o esquema de incompetência buscando orientação de como fazer. E depois, treinando. Sim, Se eu mas for nesse fazer... caso a ideia é socialização, não Isso. trabalhar extroversão. Exato, exatamente. Então, a Aninha, que é a minha filhinha, que tem 5 anos, extremamente tímida, super recatada, super introvertida, e aí eu quero socializar aqui com o pessoal que está aparecendo na minha tela. Ana, o que você acha de você contar uma piadinha do que você aprendeu com a professora hoje na escola? Eu vou provavelmente fazer você ter um infarto. Criança tímida, extremamente introvertida, boto ela no meio da fogueira e solto ela. O que ela vai acontecer? Nunca mais ela vai querer sair com o pai para encontrar as crianças do play. Entende? Então, o que eu posso fazer com essa criança tímida é garantir para ela que qualquer coisa que ela queira fazer, eu estarei acompanhando ela e terei uma pronta intervenção caso, por exemplo, a Patrícia faça uma piadinha com a Ana. Nossa, tio, como ela fala baixo. Patrícia, esse é o tom de voz dela. Se a gente fizer silêncio e se aproximar aqui da Aninha, a gente consegue ouvir ela. Né, filha? Que aí você consegue se sentir à vontade para falar, de repente tá um pouquinho mais alto, se você quiser. Então, veja que eu vou transformando a timidez da criança em algo aceitável. Não vou desenvolver isolamento nem defectividade. Vou fazer ela se sentir segura, acolhida, compreendida, respeitada. E aí, depois de um tempo, a Patrícia vai entender que a Aninha fala baixo mesmo. E aí ela sempre vai chegar bem pertinho da Aninha para conversar com ela e perguntar se ela quer... Você quer comer bolacha? Eu trouxe bolacha. Não, eu não quero comer bolacha. Tudo bom. Posso ficar aqui do teu lado? Pode, tudo bom. Pronto. Então, nós temos a tendência de achar, por exemplo, que se nós temos uma criança agitada, a gente precisa acalmá-la.
Se nós temos uma criança tímida, a gente precisa fazê-la ser falante. Se nós temos uma criança chorosa, nós temos que fazer ela se acalmar ou parar de chorar. Não. A gente tem que entender qual que é a necessidade emocional por trás daquele temperamento que em um aspecto específico está acentuado. Todas as crianças têm todas as necessidades emocionais. Ponto. Isso é universal. Agora, algumas crianças com temperamento X têm uma necessidade aumentada, a criança que tem o temperamento Y tem a outra necessidade aumentada e a outra que tem... assim por diante. Certo? Mas todas as crianças de temperamento tímido, introvertido, apresentam similaridades nas suas necessidades emocionais mais acentuadas. Então, essa criança precisa de aceitação, respeito ao seu espaço, um senso de pertencimento, mesmo que ela não queira falar nada por 20 anos seguidos. Ela pertence. E ela sabe que as pessoas que estão à volta dela incluem ela, mesmo que ela não fale. E não exigem que ela fale. Não exigem. Nossa, quando você é quieta, você sempre é quieta assim. Eu sempre sou quieta assim. Então me respeito. Entende? Então aí entra a necessidade emocional de forma que seja um fator protetivo para essa criança. Ela pode... Aqui está a parte bonita do desenvolvimento humano. Ela pode ser tímida, mas se ela foi estimulada bem o suficiente, com as suas necessidades emocionais atendidas adequadamente, ela pode se tornar uma palestrante. Né? A gente pode até olhar assim, mas é contraditório, como assim essa pessoa é tímida e está lá fazendo palestra para 12 mil pessoas, aparece na televisão e vai na rádio. Não, ela sabe que ela é tímida e ela consegue lidar com isso porque ela construiu ferramental para isso. E ok, ela sempre se sentiu aceita. Ela sempre sentiu que a timidez dela não era um traço peculiar sobre ela. Ninguém tocava na timidez dela como sendo a principal referência sobre ela. Então, aquilo não é uma grande pauta da vida adulta. Entende? Pegando outra criança que seja muito chorosa, essa criança precisa de acolhimento, de amparo, ela precisa ser acalmada dentro do seu tempo e não silenciada. Então, essa criança sabe que depois, qualquer expressão emocional que ela tenha, sempre vai ser validado, o que não significa que sempre seja concordado. Eu entendo como você se sente, mas eu não concordo com o que você fez. A forma como você agiu foi desrespeitosa com as outras pessoas do grupo. Eu entendo que você tenha se sentido ameaçada, mas isso não justificava você ter batido em todo mundo. Então, eu valido a emoção e eu coloco limites no comportamento. E no meio tem um sujeito que foi atendido nas suas necessidades de validação e de limites. Na próxima vez, filha, que você se sentir ameaçada, você pode fazer um sinal para o pai. Levanta a mão, puxa a roupa do pai, diz que quer ir embora, ou pede a minha ajuda para te defender para alguma coisa. Ou seja, aqui eu estou instrumentalizando essa criança para que ela possa desenvolver um repertório comportamental adaptativo, que também vai ser sustentável. Eu não preciso saber me defender sempre, mas eu preciso saber pedir ajuda sempre que eu precisar. Entende? Então, a relação de temperamento com necessidades emocionais faz com que nós tenhamos que estar atentos. Agora vem a parte do estilo de apego. A criança tímida que foi estimulada indevidamente e não teve as suas necessidades emocionais de pertencimento, acolhimento, validação, amparo adequadamente atendida, ela pode desenvolver qualquer outro estilo menos o seguro. Porque o ambiente dela não foi seguro, efetivamente. Ah, mas eu nunca bati no meu filho, eu nunca apanhou, nunca ficou de castigo. Não se trata disso. Se trata do quanto essa criança sentiu que aquele ambiente era seguro para ela. O desejo da criança é ficar em silêncio 24 horas do dia. Se o ambiente propicia isso para ela, e isso é seguro para ela, essa criança vai se desenvolver de forma segura. Mas, claro, que a gente tem que considerar alguns aspectos do apego que são necessários para quase todas as crianças. Por exemplo, toque físico, pele com pele. O próprio Bowlby fala, inclusive, não vou me recordar agora se no livro de apego ou se na formação e rompimento de vínculos afetivos, de laços afetivos, ele fala que
quando a criança toca a pele das pernas da mãe, é preferível do que quando a mãe usa calças. Então, sempre que for possível, aproximar a criança da pele da mãe. Porque a mãe, compondo o primeiro vínculo da criança, esse contato, ele tem uma relação mesmo neurológica, elétrica, envolve impulsos elétricos, trocas químicas, descargas químicas no nosso organismo, que está num nível bastante primitivo, e isso faz com que a criança tenha regulação emocional. Então, por exemplo, o banho que pai ou mãe toma com seu filho, com sua filha, e essa criança fica colada no peito. Isso é extremamente saudável para a criança. E quanto mais toque físico temos, mais conseguimos nos desenvolver afetivamente. O Henri Vallon fala sobre isso, depois todo o campo da psicomotricidade fala sobre isso. Nós conseguimos, inclusive, 5 minutos restante da reunião, meu Deus do céu. A gente consegue identificar, por exemplo, que existem incrementos cognitivos e intelectuais em crianças que tiveram um ambiente familiar muito mais afetivo. Existem muitos estudos de neuroimagens que mostram, inclusive, a massa encefálica aumentada comparativamente a outras crianças que não tiveram um ambiente familiar afetivo. Entende? Então, o estilo de apego, ele se relaciona e ele se desenvolve também em função das necessidades emocionais da criança. Se eu tenho uma criança que demanda muita presença física e eu permaneço sempre presente com essa criança, provavelmente o estilo de apego dela será seguro. Por isso que eu digo provavelmente, porque a gente fez só um recorte dessa infância. Mas aqui a gente pode conjecturar, por exemplo, que aquela necessidade emocional ela foi suprida. E aí agora a criança entra nas suas tarefas evolutivas, ela passa para a próxima necessidade emocional que precisa ser bem atendida também. Entende? Então a gente consegue triangular esses elementos, temperamento, estilo de apego e necessidades emocionais, de forma que todos se relacionem com todos e conseguir produzir ali uma linha de previsibilidade do comportamento ou dos esquemas desse sujeito na vida adolescente ou adulta. Deixa eu ler o chat aqui para ver. Mais alguma pergunta, Ana? Cadê? Então... Eu estou tentando resgatar aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser reenviar ela no chat, já ajuda bastante. Eu tenho uma pergunta. Eu fiquei pensando sobre os modos e os estilos de apego agora. Uhum. Do ponto de vista da gravidade da psicopatologia, digamos assim. Um estilo de apego ansioso seria menos pior do que um evitativo, porque pensando assim na criança raivosa, né, ela está de alguma forma demonstrando que ela precisa de uma necessidade emocional. Uhum. E eu fico pensando, até lembrei de um experimento da, como é que chama? Ainsworth, eu acho que é o nome. Ainsworth. E quando a criança tem um estilo de apego evitativo, ela nem chora mais, ela nem reclama mais, é como se ela já tivesse esgotado todas as possibilidades de pedir a necessidade e desistiu, né? Então, eu fico imaginando, não é mais grave isso? Não, porque a gente tem que olhar do ponto de vista adaptativo. Por exemplo, uma pessoa que tem um fortíssimo estilo de apego evitativo e desenvolve um padrão de funcionamento ou uma personalidade esquizotípica, por exemplo, ela será um ótimo astronauta para passar o resto da vida no espaço sozinho. Entende? Da mesma maneira que... por que, por exemplo, existem padrões de personalidade que permanecem mesmo não sendo supostamente adaptativos? O antissocial. As personalidades que nós temos, elas são selecionadas ao longo do tempo. Essa é a lógica, a premissa skinneriana, por exemplo.
Então, algo que foi selecionado também tem todo o darwinismo por trás dessa premissa, é porque tem funcionalidade e lugar no mundo. Os grandes lobistas da indústria armamentista, farmacêutica, você acha que eles são pessoas caridosas, incompassivas, ou são belos antissociais que apenas não matam as pessoas? Não diretamente, pelo menos. Entende? Naquele filme, se você assistir O Jardineiro Fiel, que é dirigido pelo Fernando Meirelles, lá nós temos a representação dessa premissa antissocial e psicopata numa empresa de farmacêuticos que está testando numa região da África e mata uma infinidade de pessoas, tudo pelo bem da ciência. Entende? Então, não temos necessariamente um estilo de apego melhor ou pior. Se a gente conseguir concentrar, por exemplo, na definição primária, que é do Pope, né? A Ainsworth traz depois a divisão do estilo de apego inseguro, numa ramificação de ansioso, evitativo, e depois surge o desorganizado. Nós temos fatores protetivos e fatores de risco. Por exemplo, o estilo de apego ansioso é fator de risco para a ansiedade na vida adulta, é óbvio. Nós também temos aí, por exemplo, no evitativo, abuso de substância. Entende? Nós temos no estilo de apego ansioso um fator de risco para as patologias da ansiedade, nós temos depressão muito mais presente também, né, nesse estilo de apego, o que não significa que o estilo de apego seguro está isento, mas ele se regula mais rapidamente ou mais facilmente, entende? Então, a depender do contexto, se eu quero uma pessoa hipervigilante, eu vou selecionar um estilo de apego ansioso. Uma pessoa que seja muito minuciosa, que fique muito ligada e que fique sempre muito atenta, o estilo de apego ansioso pode ser benéfico para o que eu quero. Se eu quero, igual no filme lá do Christian Nolan, que é o Interestelar, que ele manda o sujeito lá que passa anos no espaço, que passa uma infinidade de tempo, precisa ter um tipo de disposição emocional para bancar algumas tarefas. A gente pode conjecturar, por exemplo, os valores pessoais. Eles são construídos a partir da nossa vivência. Entende? Então, o estilo de apego evitativo predispõe ou facilita a predisposição da personalidade evitativa, da personalidade esquizotípica, da personalidade... como é que é o nome da outra? A anancástica é a obsessiva-compulsiva. Mas o ansioso também pode ser obsessivo-compulsivo, com desenvolvimento de toque, pode ser dependente, pode ter uma premissa histriônica. Então, a gente entende os estilos de apego como caminhos de propensão ou caminhos de predisposição, sem elencar esses caminhos como sendo preferíveis ou não. Entende? Consegui entrar na tua pergunta? Mais alguém, gente? Acho que até pela hora a gente pode caminhar para definir próximos passos e próximo encontro, né? Perfeito. Eu vou encerrar perfeito. a gravação e a gente entra nesse tópico. Jóia.